Meu marido me disse que está de saco cheio e vai pedir o divórcio. Estamos casados há 1 ano, juntos há 4 anos. Ele tá muito bravo e eu me sinto exausta e anestesiada. Meu marido sofre de um tipo de toque chamado toque de relacionamento, também conhecido como ciúme retroativo. É quando ele se fixa em meus relacionamentos sexuais passados, particularmente em uma pessoa. Uma pessoa com quem eu nem converso há mais de 8 anos. Ele pode ser acionado a qualquer hora, em qualquer lugar. Poderíamos estar assistindo TV e um personagem ter um mesmo nome e ele se sentiria acionado. No fim de semana passado, estávamos em um show comemorando nosso aniversário de casamento de 1 ano e alguém subiu ao palco usando uma camisa do mesmo esporte que essa pessoa costumava jogar. Ele quis sair do show imediatamente, acabamos brigando e nosso aniversário foi arruinado. Toda vez que ele é acionado, sua energia muda completamente de calorosa, boba e amorosa para fria como gelo e irritada, e ele me ignora. É uma experiência muito triste, confusa, frustrante e isolante para mim. E para ele, é uma turbulência mental. Praticamente, todas as brigas que tivemos em nosso relacionamento foram decorrentes de seu ciúme retroativo. Fora isso, fomos extremamente felizes. Infelizmente, toda vez que ele é acionado, isso corrói minha felicidade. Eu ando na ponta dos ovos e às vezes sinto ansiedade porque nunca sei quando ele será acionado novamente. Eu pensei que ele poderia melhorar com o tempo, depois do casamento, porque ele finalmente veria que eu o quero e somente ele para sempre. Eu estava errada. Desde que ele foi acionado no nosso aniversário no fim de semana passado e brigamos, as coisas nunca estiveram piores. Algo parece diferente desta vez, como se eu finalmente percebesse que isso não vai embora ou que eu atingi meu limite. Estivemos cordiais um com o outro a semana toda e dormindo na mesma cama, mas sem sexo. Ontem, ele me perguntou se eu estou pronta para voltar a ser amorosa de novo. Eu falei para ele minhas preocupações e como ele precisa procurar apoio, medicação para esse certificado de registro. Eu também agradeci a ele por me dar espaço, o que literalmente significava não iniciar sexo, e ele ficou com uma atitude e disse sim. Bem, eu também estava chateado. Ficou claro pra mim, naquele momento, que ele realmente não estava me ouvindo. E, para ser justa, às vezes também tenho dificuldade em ver as coisas do lado dele. Às vezes sua abordagem agressiva e mentalidade de vítima na conversa me deixa automaticamente na defensiva. Ele acabou saindo furioso da sala e dormiu no quarto de hóspedes, onde ele sempre dorme quando está chateado ou para seus cochilos diários, e tem batido todas as portas por onde passa desde então. Neste ponto, há tanta tensão que eu disse a ele que vou mudar as coisas dele do quarto principal para o quarto de hóspedes para que ambos possamos ter espaço para processar o que estamos sentindo. Ele saiu para jogar golfe, um novo hobby que ele pegou e que ele criticou nos últimos 4 anos. Enquanto ele estava fora, eu movi as coisas dele. Eu não movi para chateá-lo. Eu realmente me sinto destruída e ansiosa quando estou perto dele agora e só preciso de um pouco de espaço para processar tudo. Ele voltou do golfe e ficou furioso. Ele disse que não estava interessado em ser colega de quarto e que essa não era a maneira de viver. Eu disse a ele mais uma vez que preciso de espaço para processar tudo. E ele disse rudemente: você teve espaço suficiente, você teve uma semana de espaço. Em vez de mover meus pertences o dia todo, você poderia ter encontrado uma maneira de se comunicar. Eu disse a ele que tentei me comunicar com ele ontem, e ele ficou chateado. Eu disse a ele que a maneira como ele está falando comigo atualmente é com um tom agressivo, ao qual ele respondeu porque eu estou com raiva. Isso é ridículo. Eu não vou ser casado com alguém que não consegue resolver problemas simples, eu não vou ter filhos com essa pessoa, eu vou pedir o divórcio. Eu respondi que não quero divórcio. Tudo o que estou pedindo é um pouco de espaço para trabalharmos nisso. Não me lembro o que ele respondeu, mas ele não se importou que eu disse isso e acho que ele apenas repetiu que ia pedir o divórcio. Depois que ele disse isso, ele saiu de casa. A parte louca é que eu ainda não sinto muito, não sinto raiva ou tristeza, apenas anestesiada. Talvez eu já tenha superado isso ou pode ser algum tipo de mecanismo de enfrentamento para me proteger. Eu nunca falei com amigos ou familiares sobre seu certificado de registro, porque eu amo e não queria que eles pensassem negativamente sobre ele. Acho que finalmente chegou a hora de eu me abrir pra minha mãe sobre isso. Eu me sinto muito sozinha, não sei o que fazer ou pra onde ir a partir daqui. Nunca estive tão apaixonada por ninguém na minha vida. Ele era carinhoso, me fazia rir, me comprava flores, me apoiou quando fui demitida do meu emprego, etc. Mas não tenho certeza se posso estar mais neste relacionamento agora com a forma como ele tá agindo. Não assumindo a responsabilidade, sendo rude comigo. E, em vez de me dar o espaço que preciso, ameaçando o divórcio. Eu ainda consigo ouvir o barulho da porta batendo. É curioso como um som tão simples pode ficar ecoando dentro da gente, como um trovão. Naquele instante, senti o ar da casa mudar. Não era apenas o estalo da madeira encontrando o batente. Era a confirmação de que algo no meu casamento tinha se partido de vez. Estamos casados há apenas 1 ano, juntos há 4. E mesmo assim, às vezes sinto que vivemos décadas de altos e baixos. O motivo? Uma sombra que nunca foi realmente nossa, mas que de alguma forma sempre esteve presente. O ciúme retroativo do meu marido. Um tipo de toque que transforma lembranças inofensivas do meu passado em labirintos de dor. Pra ele, é como se cada nome, cada detalhe, cada pequeno gatilho fosse uma faca invisível. Pra mim, é como caminhar descalça em um chão de vidro. Lembro da primeira vez que percebi que algo não estava certo. Estávamos apenas namorando. Eu contei, rindo, uma história boba sobre um colega da faculdade, menos nada demais, apenas uma memória antiga. O sorriso dele apagou, e eu não entendi por quê. Na época, achei que fosse só insegurança passageira. Quem nunca? Mas ao longo dos anos, essa insegurança se transformou em um monstro. Hoje, sei que o nome disso é talque de relacionamento. Saber o nome não torna a convivência mais fácil. Semana passada, no nosso aniversário de casamento, fomos a um show. Eu estava animada, tentando recuperar a alegria de quando tudo parecia simples. Até que um estranho subiu ao palco usando uma camisa de um esporte que aquele ex praticava. Bastou isso, eu vi a mudança nos olhos dele, de carinhosos a frios como uma tempestade repentina. Em minutos, o clima virou. O presente que eu tinha planejado, uma noite de música e risadas, se transformou em mais uma lembrança amarga. Voltamos pra casa sem falar nada, a música ainda ecoando apenas na minha cabeça. Desde então, cada conversa virou canto minado. Ele se afasta, volta com perguntas que parecem acusações, me olha como se eu tivesse cometido um crime invisível.
Eu, por minha vez, me sinto cada vez menor. Tento manter a calma, mas é impossível não sentir a tensão se acumulando, como um elástico prestes a estourar. Ontem, ele me perguntou se eu estava pronta para voltar a ser amorosa. Queria que tudo voltasse a ser como antes, mas ignorava completamente o fato de que eu estava feliz. Falei que precisava de espaço, que talvez ele devesse buscar ajuda, um terapeuta, medicação. Ele franziu a testa, como se eu tivesse falado uma heresia. Eu também estava chateado, respondeu, como se a minha dor fosse um detalhe sem importância. Quando mencionei que estava difícil conviver com as mudanças bruscas de humor, ele ficou irritado. A conversa se transformou em monólogo, com ele levantando a voz, batendo portas, como se o barulho pudesse vencer meus argumentos. Foi quando decidi mover as coisas dele para o quarto de hóspedes. Não por vingança, mas porque minha própria respiração parecia presa quando estávamos no mesmo espaço. Ele voltou do golfe, esse novo hobby que ele sempre criticou, e encontrou o quarto diferente. Vi a raiva subir como uma maré. Ele não gritou, mas cada palavra veio afiada. Eu não vou ser casado com alguém que não sabe resolver problemas simples. Eu não vou ter filhos com essa pessoa. Eu vou pedir o divórcio. E então saiu de novo, deixando a casa mergulhada num silêncio pesado. O mais estranho é que, em vez de desabar, eu me senti anestesiada. Nenhuma lágrima, nenhum grito, só um vazio quieto. Talvez meu coração já esteja cansado demais pra reagir. Talvez eu já tenha entendido lá no fundo que não dá pra salvar um relacionamento quando só um dos lados reconhece a ferida. Enquanto ele estava fora, sentei na sala, olhando para a pilha de fotos que tínhamos juntos. Vi o homem que um dia me fazia rir até doer a barriga, que me trouxe flores quando fui demitida, que me prometeu o mundo. E me perguntei, em que momento esse amor virou um campo de batalha? Respirei fundo. Pela primeira vez em anos, senti que precisava falar com alguém de fora. Minha mãe, talvez, sempre escondi dela a gravidade do talk dele. Achava que estava protegendo nosso amor. Agora percebo que estava só me isolando. A noite caiu, e a casa pareceu maior, fria. Cada quarto um lembrete de que o futuro que sonhamos talvez nunca exista. Mas também, paradoxalmente, cada batida do meu coração dizia que eu mereço mais do que medo e silêncio. A madrugada chegou antes que eu percebesse. O relógio da sala marcava quase 2 da manhã, e a casa continuava mergulhada num silêncio que parecia ter peso próprio. O tic-tac do ponteiro lembrava uma contagem regressiva para algo que eu não sabia nomear. Cada estalo da madeira do piso soava como um aviso. Alguma decisão estava se aproximando, quer eu quisesse ou não. Sentei no sofá com uma manta nos ombros, a mente, porém, não parava. Comecei a revisitar nossos primeiros encontros, como se minha memória quisesse me provar que aquele homem ainda existia. Lembrei do dia em que ele apareceu no meu trabalho com um buquê de girassóis porque eu havia comentado, sem intenção, que era minha flor favorita. Recordei do primeiro feriado juntos, quando passamos horas rindo de um jogo bobo de cartas e esquecemos do resto do mundo. Era real, tudo aquilo foi real, menos, mas parecia pertencer a outro casal. O barulho de chaves me arrancou do devaneio. O coração disparou, um reflexo automático. Ele entrou, não disse nada. A luz fraca da cozinha desenhou sua silhueta cansada. Havia cheiro de rua, de vento noturno, de algo que eu não conseguia identificar. Olhou pra mim de relance, como quem mede a distância entre 2 continentes, e foi direto para o quarto de hóspedes. Nenhuma palavra. A porta se fechou com um clique seco. Fiquei imóvel, ouvindo passos curtos lá dentro. Um zíper de mochila, uma gaveta abrindo, o rangido da cama. Pensei em ir até ele, mas minhas pernas não responderam. Era como se uma parede invisível nos separasse, não de madeira ou concreto, mas de mágoas acumuladas. Passei o resto da noite acordada. A cada lembrança boa, surgia a imagem dele virando o rosto, frio, ao ouvir qualquer detalhe do meu passado. Era um duelo silencioso entre memórias doces e feridas abertas. Quando finalmente adormeci, o sol já se insinuava pela fresta da cortina. A manhã trouxe um ar de normalidade quase cruel. O cheiro de café, o canto de um sabiá na janela, vizinhos conversando lá fora. Por um instante, quase acreditei que poderíamos recomeçar. Mas a tensão continuava ali, pendurada no ar como um quadro torto que ninguém conserta. Ele saiu do quarto de hóspedes com um celular na mão, semblante fechado. Bom dia! Risquei! Um murmúrio foi tudo que recebi. Sem me olhar, ele pegou a cafeteira, preparou a bebida e se sentou. Nenhum gesto agressivo, apenas distância. Às vezes o gelo dói mais que o fogo. A gente precisa conversar. Tentei. Ele suspirou, mas não respondeu. Não quero brigar, só. Entendeu o que está acontecendo. Finalmente levantou os olhos. Havia algo diferente. Não a fúria da noite anterior, mas um cansaço que parecia vir de anos. Eu não sei mais se isso funciona, disse a voz baixa, quase um sussurro. Eu te amo, mas não sei se consigo lutar contra isso dentro de mim. Meu peito apertou. Parte de mim queria gritar que amor é justamente lutar juntos. Outra parte sabia que, se ele não quisesse buscar ajuda, nenhuma força minha bastaria. Você não precisa lutar sozinho. Falei com cuidado, mas precisa querer ajuda, terapia, médico, qualquer coisa. Não posso ser a única tentando. Ele desviou o olhar. Já pensei em terapia, mas é como se cada vez que você fala do seu passado, eu perdesse o chão. Eu sei que é irracional, eu sei. Bateu a mão na mesa, não em mim, mas o som fez meu corpo estremecer. E mesmo assim, não consigo parar. As palavras ficaram suspensas. Nenhum de nós tinha solução. E no fundo, entendi. O amor não cura sozinho. Ele terminou o café em silêncio, pegou a chave do carro e saiu de novo. Desta vez, a porta não bateu. E, de alguma forma, isso doeu ainda mais. Voltei a ficar sozinha. Peguei o celular, abri a conversa com minha mãe e fiquei olhando a tela vazia. Por 4 anos escondi dela cada detalhe do ciúme retroativo, acreditando que era um fardo que eu podia carregar sozinha. Agora, percebia que o silêncio também era uma escolha menos e talvez a mais perigosa. Digitei uma mensagem curta. Mãe, será que podemos conversar hoje? É importante. Antes que eu mudasse de ideia, apertei enviar. Senti um misto de medo e alívio. Quando coloquei o celular de lado, a casa pareceu suspirar junto comigo. Era como se finalmente eu tivesse dado o primeiro passo. Não para salvar o casamento, mas para salvar a mim mesma. O domingo amanheceu cinza, uma névoa leve cobrindo a rua. Eu senti que a casa respirava junto comigo. Lenta, incerta, vesti um casaco e fui até a varanda, tentando encontrar no ar frio alguma clareza que a noite não me trouxe. O celular vibrou. Era minha mãe respondendo a mensagem da madrugada. Claro, filha. Venha almoçar comigo. Estou te esperando. O convite simples parecia um abraço. Respirei fundo, como se o ar pudesse me dar coragem, e comecei a me arrumar. No espelho, quase não me reconheci. Olheiras fundas, cabelo desalinhado, passei uma água no rosto, não para disfarçar, mas para lembrar que eu ainda estava ali. Ele ainda não tinha voltado.
O quarto de hóspedes estava fechado, mas percebi que a cama estava vazia. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Peguei as chaves e saí, deixando para trás aquele silêncio que já não era apenas dele, era nosso. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. O olhar dela, caloroso e preocupado, me desarmou. Bastou um abraço para eu sentir o peso dos últimos anos se tornando mais real. O que aconteceu, meu amor? As palavras vieram em ondas. Contei tudo. O toque de relacionamento, as crises, as portas batendo, o divórcio que ele ameaçara. Contei que nunca quis que ela pensasse mal dele, que tentei proteger nossa história. Ela ouviu sem interromper, acariciando minhas mãos como fazia quando eu era criança. Quando terminei, o silêncio entre nós não era vazio, mas cheio de compreensão. Filha, você não tá sozinha. Ela disse, firme. Amar alguém não significa se perder para salvar essa pessoa. Ele precisa de ajuda profissional. E você precisa se cuidar. As lágrimas que eu achei que não existiam finalmente vieram, não eram de desespero, mas de alívio. Era como se, ao dividir, eu tivesse devolvido um pouco do peso ao mundo. De volta pra casa, encontrei o carro dele na garagem. O coração acelerou. Entrei devagar. Ele estava na sala, sentado, olhando para a própria mão como quem procura respostas nas linhas da pele. Podemos conversar? Perguntei. Ele assentiu, os olhos vermelhos. Eu fui ao campo de golfe de novo hoje, mas não consegui jogar. Fiquei pensando no que eu estou fazendo com a gente, sentei ao lado dele, mantendo uma distância que parecia respeitosa. Eu te amo, ele continuou, a voz embargada. Mas eu me odeio quando essas crises acontecem. Eu vejo você sofrer e não consigo parar. Eu preciso de ajuda, né? Foi a primeira vez que ele admitiu, em voz alta. Uma fresta de esperança se abriu, mas eu sabia que isso era só o início de um caminho longo. Sim, respondi, suave. Mas não é só por nós, é por você. Você merece paz. Ele passou as mãos no rosto, respirou fundo. Eu vou procurar um terapeuta. Não quero perder você, mas entendo se você precisar de tempo. Ou, se quiser ir embora, meu coração apertou. Não era um final feliz instantâneo, não havia garantias, mas era a primeira vez em meses que eu via a possibilidade de uma mudança real. Aquela noite, ficamos em silêncio lado a lado. Não como estranhos, mas como duas pessoas que finalmente admitiam que amor não basta quando a dor é maior que as promessas. Eu ainda não sabia o que o futuro traria. Talvez a terapia funcionasse, talvez não. Talvez ficássemos juntos, talvez seguíssemos caminhos diferentes. Mas, pela primeira vez, entendi que a minha história não dependia apenas dele. Eu tinha voz, escolha e coragem para recomeçar menos com ou sem o nós. A semana seguinte começou com um ar de expectativa silenciosa. Não era esperança plena, nem medo puro, era algo no meio. Como caminhar em uma ponte que você não sabe se termina em terra firme ou em um penhasco. Na segunda-feira, ele me enviou uma mensagem curta enquanto eu estava no trabalho. Marquei a primeira sessão com um terapeuta para sexta-feira. Li e reli aquelas palavras, sentindo uma mistura de alívio e cautela. Era um passo, pequeno, mas real. Nos dias que antecederam a consulta, a casa parecia suspensa. Conversávamos pouco, mas havia uma espécie de trégua. Eu percebia nele uma inquietação nova. Não a ansiedade que transformava qualquer gatilho em raiva, e sim algo mais profundo, como se finalmente olhasse para dentro de si. Na quinta noite, decidi cozinhar. Um gesto simples, mas que carregava um convite silencioso. Fiz macarrão com molho de tomate fresco, o prato que costumávamos dividir quando tudo ainda era leve. Quando coloquei a panela na mesa, ele apareceu na porta da cozinha. Cheiro bom, disse, um meio sorriso tímido. Sentamos, nenhuma conversa sobre o passado, nenhuma palavra sobre a sessão do dia seguinte. Apenas garfadas e olhares cultos, como se estivéssemos reaprendendo a estar no mesmo espaço sem medo. Foi a refeição mais tranquila que tivemos em meses. Sexta-feira chegou. Ele saiu cedo, sem alarde, para o consultório. Fiquei em casa, andando de um cômodo a outro, imaginando cada detalhe. A sala de espera, o cheiro de café, o momento em que ele diria em voz alta, tem um toque de relacionamento. Horas depois, ouvi a chave girar. Como foi? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele respirou fundo. Estranho, mas bom. Falei mais do que achei que falaria. O terapeuta quer que eu volte na próxima semana. Disse que é um processo, que não vai mudar de um dia para o outro. Havia um brilho contido nos olhos dele. Não euforia, mas um início de aceitação. Senti um calor discreto no peito. Isso é ótimo. Respondi, obrigada por tentar. Ele assentiu. E, pela primeira vez em muito tempo, encostou a mão na minha, um toque breve, quase um pedido de desculpa silencioso. Nos dias seguintes, as pequenas mudanças começaram a aparecer. Ainda havia momentos de tensão. Um nome que surgia numa conversa. Um filme que despertava lembranças. Mas em vez de se fechar, ele respirava fundo. Às vezes pedia um minuto pra si mesmo. Não era perfeito, mas era diferente. Eu também percebi que precisava de ajuda. Marquei uma consulta pra mim, não pra consertar nosso casamento, mas para cuidar de mim mesma. Descobri que por anos tentei ser terapeuta, escudo e parceiro ao mesmo tempo. E isso me exauriu. Nas sessões falei sobre o medo de perder minha identidade, sobre como o amor pode virar uma forma de silêncio quando a gente acha que precisa ser forte o tempo todo. A terapeuta me lembrou de algo essencial. Você tem direito ao seu passado. Ele não é uma ameaça, é parte de quem você é. Certa noite, depois de mais uma visita ao terapeuta, ele se sentou ao meu lado no sofá. O clima era calmo, o som da televisão preenchia a sala. Eu sei que demorei pra enxergar, disse. A cada lembrança que eu tinha do seu passado, eu criava um inimigo imaginário. Não era sobre você, era sobre mim, sobre o medo de não ser suficiente. Aquelas palavras, simples e honestas, abriram um espaço novo entre nós. Não significava que tudo estava resolvido. Mas, pela primeira vez, vi um futuro que não era só dor ou despedida. Algumas semanas se passaram assim, em passos curtos, às vezes com tropeços. Nem sempre era fácil. Houve recaídas, momentos em que ele ainda se perdia em perguntas que eu já não queria responder. Mas, agora, havia também pedidos de desculpas, diálogos e a presença de profissionais que nos guiavam. Eu aprendi a reconhecer meus próprios limites. Aprendi a dizer não sem culpa, a pedir espaço quando precisava. Entendi que amor saudável é feito de duas pessoas inteiras, não de uma que se apaga para a outra brilhar. E, talvez o mais importante, percebi que o final dessa história não precisa ser definido por casamento ou divórcio. O final verdadeiro é o crescimento de cada um, juntos ou separados. O tempo, silencioso e persistente, tem uma forma estranha de mudar as coisas sem pedir permissão. 6 meses se passaram desde a primeira sessão de terapia dele, e também desde o dia em que decidi que meu próprio bem-estar seria prioridade.
Quando olho para trás, quase não reconheço a mulher que se sentava no sofá à espera de uma explosão, com um coração em suspense a cada batida de porta. Hoje, a casa respira diferente. Ainda existem dias difíceis, é claro, mas o ar não parece mais um aviso constante de tempestade. Há espaço para risos, para o cheiro de café fresco, para conversas que não giram em torno de feridas antigas. Ele continua com o terapeuta. Vai 2 vezes por semana, às vezes mais quando sente que precisa. Aos poucos, aprendeu a identificar os gatilhos, a colocar em palavras o que antes só virava raiva. Descobriu que o talk de relacionamento não é um inimigo que desaparece de um dia para o outro, mas uma parte da mente que pode ser compreendida e de certa forma educada. É como treinar um músculo que sempre foi rebelde. Ele me disse certa vez: após uma sessão particularmente intensa, eu não apago o passado, mas aprendo a não Dexolô dirigir o presente. Eu o ouvi, orgulhosa e cautelosa. Porque amar alguém em recuperação também exige vigilância. É fácil acreditar que a cura é uma linha reta, mas ela é cheia de curvas e pequenas quedas. Minha própria jornada foi menos visível, mas igualmente profunda. A terapia me ensinou a reconhecer meus limites sem culpa. Aprendi a não medir meu valor pela paciência que consigo ter. Descobri que a coragem não está em suportar tudo, e sim em saber quando dizer basta. Aos poucos, voltei a hobbies que havia abandonado. Aulas de fotografia, encontros com amigas, passeio sozinha pela cidade. Percebi que o espaço que eu temia criar entre nós era, na verdade, o ar que nos mantinha vivos. Certa noite, estávamos na varanda, observando o céu avermelhado de outono. Ele segurou minha mão, um gesto tranquilo, sem urgência. Eu ainda tenho medo, confessou. Às vezes, quando escuto um nome ou vejo uma foto antiga, a mente tenta correr para o mesmo lugar escuro. Mas agora eu sei que posso parar, respirar e voltar. Olhei para ele, para os olhos que um dia me encararam cheios de desconfiança, e vi algo diferente. Não perfeição, mas consciência. Eu também tenho medo, respondi. Medo de que a gente se perca de novo. Mas aprendi que o que importa é o que fazemos com esse medo. Ele sorriu de leve. E, pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso não carregava peso. Nem tudo é reconciliação romântica. Há dias em que dormimos em quartos separados por simples necessidade de silêncio. Há conversas em que decidimos não decidir nada, apenas respeitar o cansaço. Mas essas escolhas agora vêm sem portas batendo, sem ameaças de divórcio. São pausas conscientes, não fugas. Também falamos, pela primeira vez de verdade, sobre o que significa ter ou não ter filhos. Antes, essa conversa era um campo minado. Agora discutimos como 2 adultos que sabem que amor não é garantia e que qualquer decisão precisa de maturidade e saúde emocional. Numa manhã de sábado, caminhamos até o parque, onde costumávamos brigar por motivos invisíveis. As árvores estavam mais altas, ou talvez fôssemos nós que finalmente olhávamos para cima. Sentamos no gramado e ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, apenas existe. Ele apertou minha mão. Obrigado por não desistir de mim quando eu não conseguia me encontrar. Respondi com sinceridade. Obrigado por ter escolhido se encontrar. Eu não poderia ter feito isso por você. Aquelas palavras simples resumiam tudo. O reconhecimento de que o amor verdadeiro não é salvação, mas parceria. Não é controle, mas liberdade. Às vezes penso que nossa história pode ou não terminar com felizes para sempre. Talvez um dia sigamos caminhos distintos, talvez continuemos lado a lado. O que importa é que, agora, sabemos que cada um é responsável pela própria paz. Aprendemos que amar é caminhar juntos sem se perder de si mesmo. E enquanto o sol descia atrás das árvores, percebi que pela primeira vez em anos eu respirava sem medo. Quando o amor exige cura e não apenas paixão, você ficaria para trilhar esse caminho ou escolheria recomeçar sozinho? É possível perdoar sem se anular? Ajudar sem se perder? Compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode inspirar quem vive o mesmo dilema.